Meu irmão, minha irmã, paz e bem, mais uma semana estamos começando. 31 de agosto, último dia do mês de agosto, deste mês vocacional, a nossa oração especialmente às catequistas, a quem nós, neste mês de agosto, última semana, dedicamos as nossas orações. Também hoje a nossa oração a todos os nossos irmãos que estão com Covid, precisando serem recuperados o quanto antes. Nós colocamos sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora, os da nossa paróquia, os que nos escutam, os seus familiares. Já colocamos sobre a intercessão de Nossa Senhora e a proteção de nosso Deus. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 4, os versículos do 16 ao 30, que diz: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, e conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abriu o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvidas, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que temos a alegria de sempre refletirmos juntos, partilharmos a palavra de Deus, que escutamos, que partilhamos e que durante o dia e mesmo a nossa vida nos esforçaremos em vivê-la, em colocá-la em prática. Hoje nós escutamos mais uma passagem da palavra de Deus que nos motiva a sermos ou a vivermos conforme a vontade do Senhor, a fazer, aprendendo o que a palavra de Deus é e significa para nós, para colocarmos em prática aquilo que é o ensinamento de Deus para cada um de nós a partir da palavra que nós escutamos. Nesse evangelho de hoje, tão profundo, o evangelho de São Lucas. A sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta os meios que usa para revelar-se como Filho de Deus. O anúncio da palavra da fraternidade, que vai de Nazaré ao Jordão e do Jordão à cruz. Jesus, na força do Espírito, inicia o seu ministério e inaugura o ano jubilar, durante o qual se vive a paternidade divina na fraternidade humana,
que garante a entrada na terra prometida. Por isso, o texto do profeta Isaías, e que os estudiosos da Bíblia dizem que esse texto de hoje, do evangelho que nós escutamos, daqui próprio Cristo profere a passagem do profeta Isaías na sinagoga, na sua cidade, é o coração do evangelho de São Lucas e também a essência da missão de Jesus. Jesus se apresenta como a realização da palavra de graça, que traz a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. A intenção do evangelista é justamente essa: fazer com que nós, que lemos a palavra, encontremos essa palavra de graça anunciada hoje, como Jesus diz. Ela tem sua raiz no passado, onde a promessa feita em Israel e as figuras de Elias e Eliseus, e se atualiza agora, no hoje, em Jesus, em cada vez que a palavra é de novo anunciada. Por isso a importância dessa passagem do Evangelho para a missão de Jesus naquela época e para cada um de nós que hoje escutamos essa palavra e queremos também nos fazer discípulos e missionários de Jesus, acolhendo a palavra e acolhendo o próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, feito carne, a palavra de Deus que se nos apresenta como palavra que edifica a nossa vida, nos trazendo a certeza da esperança, do amor de Deus, desse Deus que se dá a todos e a cada um de nós. A Escritura se cumpre com essa passagem de Jesus. E, portanto, no cumprimento desta passagem, ele, o Cristo, a palavra de Deus, se atualiza. E se atualiza cada vez que nós a escutamos também, porque tomamos consciência daquela que é a missão de Jesus. A Escritura se cumpre no aqui e agora, se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. O anúncio da palavra da fé e sua acolhida na fé fazem acontecer aqui e agora aquilo que Jesus realizou naquele tempo, naquele hoje único e irrepetível em Cafarnaum. Finalmente, o mistério de Jesus, rejeitado pelos seus e acolhido pelos outros, antecipa seu destino de rejeição e de sinal de contradição, que vai ser em todo o seu ministério e ainda hoje na nossa vida e na sociedade, onde tantos dizem acolherem ou viverem a palavra do Senhor, mas que na prática vivem no dia a dia, vivem realmente diferente daquilo que o Senhor nos ensinou e pediu que nós fôssemos testemunha. Portanto, ele que é sinal de contradição e que faz com que nós percebamos isso na história, torna-se luz que ilumina todos os povos a partir de Israel, que vive o destino trágico de ser chamado e não ouvido. Jesus aparece ao mesmo tempo como escriba e profeta. Como escriba, interpreta a palavra de Deus, como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao próprio tempo, que se arvoaria em medida, mas em torná-la atual. Jesus traduz em ação o que a palavra de Deus diz e, na obediência, torna-a contemporânea de todo aquele que a escuta em seu tempo e lugar. Jesus é o profeta ouvinte da palavra. É o ouvinte que a realiza, permitindo que ela mostre todas as suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele é a palavra. A igreja, portanto, cada um de nós, cristãos, devemos sempre atualizar a palavra. Atualizar a palavra é ouvir o evangelho, a boa notícia. A obediência ao evangelho nos torna semelhante a Jesus. Nos torna frutuosamente atuais ao hoje de Deus, contemporâneo de Jesus. Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força fraca da palavra. Por isso ele se serve do anúncio do evangelho. A palavra
que se caracteriza por ser um meio fraco, mas justamente por isso, um instrumento livre de comunhão. É força de Deus para todo aquele que crê. O discurso inaugural que nós escutamos hoje no Evangelho é uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus. Sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai, vivendo a fraternidade entre nós. Seu instrumento é a escuta obediente da palavra do Pai. Seu modo de agir é a força do amor, que é o Espírito de Deus. Sua hora de agir é no hoje, no agora. E seu destinatário são os que ouvem a sua palavra com um coração determinado em colocá-la em prática. Que assim seja você, que assim seja eu e cada um de nós. Que nós atualizemos a palavra a cada instante da nossa vida. Lembrando a você, da nossa comunidade paroquial, que hoje às 18 horas temos a missa aqui na Praça João 23. Venha participar conosco. Tenha um dia abençoado. Divulgue esse áudio aos seus contatos. Se inscreva no nosso canal, motive outras pessoas para que nós possamos evangelizar mais e mais os nossos irmãos e irmãs. Que o seu dia seja abençoado e que você seja bênção de Deus a todos aqueles que você encontrar. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.